Mas outro significado importante que eu vejo nesse episódio da tentação é que esse texto me mostra que Cristo Jesus, nosso Senhor, é superior às instituições antigas. Cristo é superior a tudo que foi feito antes. Quando Jesus vem, e a Bíblia fala, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento, e quando eu falo as antigas instituições, é claro que eu me volto para o que a Bíblia revela, é o único facho de luz que eu tenho. E esse texto, esse episódio dessa tentação de Jesus, me mostra que Jesus é o ponto central, que Jesus é a toda, é a total, é a autossuficiente, a toda suficiente revelação de Deus para a igreja. E quando eu penso em instituição, me vem à cabeça o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, e também em Romanos 2, versículo 12. Paulo descreve a humanidade sem Cristo, embutida em duas instituições. E ele diz: os que viveram sem a lei, até a lei, os que estiveram em Adão. E ele diz: os que viveram sob a lei. Ele diz: os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então Paulo insere os que estão sem a lei, todos em Adão, eu, você, toda a humanidade sem Adão, em Adão. Todos nós nascemos de um só homem, temos o mesmo pecado e carecemos de salvação. E também ele se refere ao povo de Israel, a lei de Moisés. Então esse texto, esse episódio da tentação me leva a enxergar o nosso Senhor Jesus como superior a todas as instituições do antigo pacto. Tudo que foi feito antes, tudo que foi instituído por Deus com os homens, tanto com aqueles que não tinham a lei em Adão, como com aqueles que tinham a lei, o povo de Israel, Jesus é superior. Se não, vejamos algumas verdades importantes. Preste atenção. Em primeiro lugar, Cristo é superior a Adão e, consequentemente, a todas as instituições humanas. Cristo é superior. Se não olhamos alguns detalhes do texto, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algumas semelhanças. E nós podemos fazer alguns paralelos entre a tentação de Jesus e a tentação de Adão. Vamos pensar, por exemplo, diz a Bíblia que Adão foi levado, foi posto, foi criado num jardim maravilhoso. Um jardim maravilhoso. Adão tinha sustento. Diz a Bíblia que tinha toda espécie de árvore saborosa, deleitosa no jardim. Adão tinha sustento. Adão tinha sustento emocional. Gênesis 2 diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Deus viu que o ser humano estava sozinho, fez uma companheira. Adão tinha. Adão tinha tudo o que ele precisava, mas caiu, pecou. Mas o que o texto diz de Jesus? O texto diz que Jesus estava no deserto, sozinho. O primeiro homem foi criado perfeito, posto num jardim. Cristo, o segundo Adão, foi criado perfeito, mas posto num deserto. O primeiro homem caiu no jardim e nos arrastou com ele. Cristo não caiu no deserto e nos salva com ele. Cristo é superior. Esse texto glorifica a revelação, exalta a pessoa de Jesus. Aleluia.
O primeiro homem tinha tudo. Cristo estava no deserto. Adão tinha Eva, Cristo não tinha ninguém. O primeiro homem tinha conforto. O primeiro homem não tinha calor. O primeiro homem não tinha frio. Era perfeito o lugar. Jesus enfrentava o calor terrível do deserto e o frio horrendo das madrugadas no deserto. Mas não pecou. Cristo é superior às instituições humanas. Cristo é superior. E como eu disse, Adão, ele é o nosso representante. Ele é o representante federal de toda a humanidade. E se Cristo é superior a tudo que foi feito em Adão, significa que todas as nossas instituições estão em Adão. Tudo. Todas as nossas forças próprias, voltadas unicamente em nós, estão em Adão. Em outras palavras, assim como o homem pecou, assim como o primeiro Adão caiu, eu e você, se todos nós, se tudo que nós temos é nossa força, se tudo que nós temos são nossas instituições, nossas organizações, nossas próprias orientações, nós cairemos, fracassaremos. Se toda a nossa força, toda a nossa organização para lutar contra o pecado está em nós mesmos e não em Cristo, cairemos. Assim como Adão foi, somos nós. Cada um de nós é como se fosse o primeiro Adão. Nós temos todo o conforto, não temos? Nós temos companheiros? Temos. Nós temos pais, mães, nós temos esposas, filhos, nós temos irmãos. E pecamos e caímos. Nós temos uns aos outros, nós temos apoio, temos muita coisa e ainda caímos. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus não tinha nada e sustentou-se. Glória a Deus. Não tinha nada. Eu e você, assim como Adão, vivemos na maioria das vezes num jardim, usando essa figura de linguagem, e pecamos. Mas Cristo não pecou. Não pecou. O primeiro homem foi enganado pela esposa. Satanás usou o bem para fazer o mal. Mas o segundo Adão, o diabo em pessoa, e ele não caiu. Jesus é superior a todas as nossas instituições. Não se apegue a instituições. Não se apegue em instituições humanas que são como moletas para aleijados desesperançosos. Apegue-se a Jesus Cristo. Cristo. A igreja atual precisa de Cristo. Só o que nós precisamos é de Jesus Cristo, irmãos. Só Jesus. Antigamente os irmãos, os missionários, quando eles estavam pregando o evangelho, eles não pregavam conceitos morais, nem filosóficos, nem pregavam instituições, nem ONGs em nome de Deus, não. Eles pregavam Cristo. Olhe para as nossas composições antigas, os hinos antigos. Cristo, nome sem igual. Cristo é o centro, é o meu tudo. Cristo, nele posso, nele sou completo, ele me fortalece, ele é a seiva da minha vida. Cristo. Talvez a sua vida está um bolo emocional, talvez a sua vida está um bolo profissional. Você precisa de Cristo. Esse século é o século da depressão. É uma doença muito séria. É uma doença da alma. E as instituições não vão sanar essas doenças. Os amores familiares não vão sarar. Só Jesus Cristo. Jesus.
Jesus. Eu acho que a maioria de nós deveria pregar igual os apóstolos. Quando Pedro e João subiram para o templo, tinha um paralítico lá. E ele disse: o que eu te dou é em nome de Jesus. Talvez nós queremos dar as coisas para as pessoas, menos o nome de Jesus. Jesus. Eu não posso te dar nada, eu posso te dar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glórias a Deus por Jesus Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que você pode ter. Cristo é a ponte, Cristo é a salvação, Cristo é a solução. Nenhum nome foi dado entre os homens pelos quais devam ser salvos. Jesus. O que os homens não fazem, Cristo faz. O que os homens não podem fazer, que as igrejas não fazem, Jesus faz. Jesus faz. Jesus. Billy Graham dizia que o vazio que existe no seu coração é do tamanho de Jesus. Quando Jesus vem, Ele completa.